Olá, sejam bem-vindos ao programa Teologia Descomplicada. Esse é o 4º episódio da temporada e quero tentar responder a uma pergunta fundamental. Quem é Jesus Cristo? Somos cristãos, logo, a base da nossa fé é Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da nossa sociedade ocidental. Nosso calendário se divide em antes e depois de Cristo. Muitos provérbios populares são baseados em falas de Jesus, e muitos ambientes públicos possuem cruzes ou crucifixos. O grande problema é que Jesus pode ser uma pessoa diferente para cada pessoa. Vou tentar explicar. Como assim? Para algumas pessoas, Jesus foi um grande exemplo de moralidade só. Então, as pessoas veem Jesus como um ser humano perfeito, que foi apenas isso, nada mais. Para outros, Jesus pode ter sido um grande revolucionário, muito à frente de seu tempo, e por isso foi morto. Para outros, Jesus é interpretado à luz das suas experiências religiosas e de suas crenças. Nós cremos que Jesus foi revelado ao longo de toda a Bíblia. Então, de certa forma, nós vamos encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia, sendo mostrado como o propósito de Deus para a redenção da humanidade. Em João capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o princípio de todas as coisas. Hebreus 9, 11 a 15 vai revelar que Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Está escrito assim: por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne e quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E é por isso mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados. Enfim, nós vemos em Jesus aqui a concretização da redenção do plano de salvação de Deus, aquele que se deu uma única vez para que nós possamos crer e receber a remissão dos nossos pecados. Então Jesus é aquele sumo sacerdote que apresenta não um sacrifício de bodes, de carneiros, de animais num altar, mas ele próprio, a sua vida no altar, para que nós possamos crer e ser salvos. Ele é também aquele que era a esperança de Israel, a crença daquilo que Deus prometeu a Davi. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então essa é a nossa esperança, de um reino de Deus eterno, que nunca vai acabar. Um reino de paz, alegria, justiça e com a presença de Deus para sempre em nossas vidas. Então ele será esse rei, que reinará para todo sempre. Ele também é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Isaías 9,6 profetizou: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele também foi profetizado por Isaías, em Isaías 53, 4 a 6, como o servo sofredor que padeceu levando os nossos pecados. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele ainda é, segundo o que escreveu Pedro em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a misericórdia viva de Deus. Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança,
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a nossa esperança é que, da mesma forma que Cristo ressuscitou dentre os mortos, um dia nós que cremos em Jesus possamos ressuscitar para a vida eterna. Não ressuscitar como aqueles que foram ressuscitados, como Lázaro ou outros na Bíblia, que morreram novamente, mas uma ressurreição para todo sempre, para estar na presença de Deus. Ele ainda é a perfeita justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 20 a 24. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus para todos os que e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ainda disse que ele é o bom pastor, o pão vivo que desceu do céu, a videira verdadeira. João capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João capítulo 6, versículos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 15, versículos 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que não dá fruto atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Paulo ainda registrou em Colossenses capítulo 1, versículos 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ainda está registrado em Atos que ele é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, a principal. Está escrito assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ainda diz em Apocalipse: ele é aquele que buscará a sua igreja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz assim, em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele também, Paulo registrou que é o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito assim em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele ainda é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 a 2, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele ainda é o nosso grande Senhor, Deus e Salvador. Paulo, registrando a Tito, disse no capítulo 2, versículos 13 a 14, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Impossível falar tudo que Jesus é em um episódio tão pequeno,
Falarei muito mais sobre Jesus em outros episódios, mas por agora quero te convidar a crer em Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê? Então até o próximo episódio de Teologia Descomplicada.